à sua imagem, conforme a sua semelhança. Essa palavra imagem e semelhança, ela advém de uma palavra que dá uma ideia de uma cópia exata. Por exemplo, no livro de João 4,24, ele diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, porque Deus é Espírito, Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, não fisicamente, mas espiritualmente. Deus sopra o seu hálito de vida, o seu espírito no homem. Depois ele forma o homem de um boneco de barro ou de uma estrutura de barro, de argila. Ele sopra o seu espírito de vida no homem, e o homem passa a ser alma vivente. Amém? Nós sabemos que assim como é uma árvore, assim também é um fruto. Deus não criou o homem para ser doente, porque Deus não é doente. Deus não criou o homem para ser enfermo, porque ele não é enfermo. Deus não criou o homem para ser maldito, porque ele não é maldito. Cada um produz de acordo com aquilo que é. Assim como Deus é, Deus dá fruto, ou Deus trilha de acordo com aquilo que ele é. Lá no livro de Tiago pergunta: por acaso de uma fonte pode jorrar 2 ciclos de água? De modo nenhum. Se uma fonte não pode jorrar uma água doce e uma água amarga, da mesma maneira Deus não pode ter 2 tipos de vida, ou 2 tipos de princípio, ou 2 mentalidades. Diga: Deus é bom, Deus é bom, eternamente bom. E tudo que Deus fez também é bom. Se você ler o livro de Gênesis, no capítulo 1, você verá: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. Por quê? Porque somente alguém que é bom pode fazer algo bom. Mas quando Deus cria o homem, a palavra diz: e viu Deus que era muito bom. Olha para o seu irmão e diga: Deus viu em você a própria expressão daquilo que ele é. E ele diz: foi muito bom criar você. Quantos podem dizer aleluia? Mas então o homem, Deus cria o homem para que ele possa governar a terra, dominar, exercer autoridade. Mas esse homem também tem escolhas, e a Bíblia mostra que esse homem peca, ele se afasta de Deus. Esse pecado aqui, eu quero dizer que é a lei do pecado da morte, que separa o homem, que mata o homem e que fez com que as enfermidades entraram no mundo, ou entrassem no mundo. Aqui no livro de Gênesis você verá rapidamente, aqui no capítulo 3, quando Deus fala com ambos. No versículo 13, capítulo 3, 13, a palavra diz: disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizestes, maldito és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei sobremaneira os sofrimentos da tua gravidez, e em meio de dores dará luz a filhos. E em meio de dores dará luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Primeira vez que a palavra dor surge, a primeira vez aparece aqui no livro de Gênesis. Nunca, jamais a palavra dor havia surgido em nenhum tempo. Só aparece aqui e está associada ao pecado, como consequência. Deus não criou o homem para morrer. Deus não criou o homem para ser doente. Deus não criou o homem para ser enfermo nem maldito. Já disse isso. Mas quando ele peca, a palavra dores surge no cenário da criação. A Bíblia mostra que a terra se tornou maldita. Se você continuar lendo o livro de Gênesis capítulo 3, você verá que uma das consequências é que a terra se tornou maldita. Ela começou a gerar espinhos e começou a gerar abrolhos, porque nem isso a terra gerava, nem espinhos e nem abrolhos. Adão, por exemplo, ele foi gerado num ambiente de plenitude. A terra dava frutos, dava árvores, frutos poderosos, não havia contaminações, não havia perturbações na terra, porque Deus criou um ambiente perfeito para que o homem pudesse governar. Vocês estão entendendo aqui? A primeira vez que a palavra
dor se manifesta está associada ao pecado. Então, para que você possa entender, o pecado abriu a porta para as enfermidades. O pecado abriu a porta para as dores. O pecado abriu a porta para que a terra se tornasse maldita. O pecado abriu a porta para que o homem morresse e perdesse não apenas a paz com Deus, mas a paz do seu próprio corpo. Porque um dos significados para doenças é tormenta, ausência de shalom, ausência de paz no corpo. Vocês estão entendendo aqui? Observe isso. As enfermidades entraram no mundo por causa do pecado. Então, o que foi que trouxe a doença e autorizou a ação do diabo no mundo? Foi o pecado. No Antigo Testamento você verá Deus tentando resgatar o homem do pecado, e ele envia e fala com Moisés para que ele possa estabelecer sacrifícios, substitutos, aonde o animal, cada dono de cada família ou cada pai trazia um animal macho de 1 ano sem defeito, era apresentado ao sumo sacerdote, este colocava a mão sobre o animal e era transferido simbolicamente o pecado para aquele animal. Quando o animal era morto, sacrificado, aquela família estaria livre daquela consequência durante 1 ano. Agora preste atenção nisso. Abre aí no livro de João, capítulo 1, versículo de número... Vamos ver a partir do versículo 1. João, capítulo 1, Evangelho de João, versículo... Iniciando o capítulo no versículo 1. No princípio era o Verbo. E o Verbo era... O Verbo estava com Deus e o Verbo era quem? O Verbo era Deus. Quem é o Verbo? Deus. E quem era o Verbo? Jesus, a palavra encarnada. Olha o versículo de número 14 de João, capítulo 1. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nessa versão aqui, NVI diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Quantos creem que a palavra é uma pessoa? Quantos creem que a palavra é uma pessoa? Sabe qual é o nome dessa pessoa? Jesus. E Deus, para resgatar a vida do homem, Ele enviou a sua palavra. Por isso está escrito que Deus enviou a sua palavra e os livrou daquilo que era mortal. Deus envia a sua palavra e o nome da sua palavra é Jesus. E a palavra se veste de carne e a palavra habita entre nós. E diz o livro de João: e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A palavra se torna homem, e a palavra vem viver entre nós, e a palavra assume a natureza do homem, não a natureza pecaminosa do homem, porque ele não tinha pecado, ele não estava maldito, ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem, mas ele se tornou carne, ele se tornou homem, ele precisou crescer na graça e no conhecimento. No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1 diz: de Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo. Se ele foi tentado pelo diabo, isso mostra que ele estava em uma condição de carne, porque o livro de Tiago nos afirma que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, aleluia. Então ele estava em uma condição, a mesma que nós estamos, com escolhas, embora no corpo de carne. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Vocês estão entendendo até aqui? Diga para o seu irmão ao seu lado: eu estou crescendo em conhecimento e graça. Aleluia. Quantos
irmãos estão avançando aqui. Olha para o seu irmão e diga: dias melhores virão. Capítulo 2, Hebreus, a partir do versículo de número 17. Hebreus capítulo 2, versículo 17 diz: por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelo pecado do povo, porque tendo em vista que ele mesmo sofreu, sendo tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. A palavra tentação aqui não é apenas o desejo de fazer algo que a minha carne quer, mas a palavra tentação aqui tem o sentido de provocado. Quando você sofre preocupações, você está sendo provocado. Quando pressões se levantam contra você, você está sendo provocado a abandonar a sua fé. Quando o medo bate à sua porta, você está sendo provocado a crer errado. Porque também existe fé errada. Incredulidade é fé ao contrário. Medo é fé no que o diabo pode fazer. Provocado. Eu e você seremos provocados diariamente a desistir, a olharmos para trás, a não crermos se cura é para nós, a não crermos se Deus quer você próspero, a não crer que Deus quer você avançando, a não crer que Deus quer você indo além. Ele foi provocado da mesma maneira que você e eu somos provocados. Mas a palavra se fez carne. E no livro de Lucas 4 mostra que Jesus venceu o diabo com nada mais e nada menos do que a palavra na sua boca. Quando eu e você estivermos sendo provocados em qualquer área da nossa vida, eu quero dizer para você que oração é importante, ela tem o seu lugar, mas mais importante é quando você usa a palavra, põe ela na sua boca e coloca o diabo no lugar dele. Olha para o pessoal ao seu lado e diga: ponha a palavra na sua boca. Diga aí, ela é poderosa para gerar resultados na sua vida. Mostre isso, diga aleluia. Então Jesus se torna homem. No livro de 1 João, capítulo 4, a Bíblia vai mostrar algo para você. Abra lá. 1 João, capítulo 4. Vocês estão entendendo até aqui? 1 João, capítulo 4. Observe o início do capítulo que diz: amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Como que eu reconheço o Espírito de Deus? Todo o Espírito. 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 2 agora. 1 João capítulo 4, versículo 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo Espírito que faz o quê? Que não confessa ou nega que Jesus Cristo não veio em carne, é o Espírito de quem? Do anticristo. Ouça, Satanás vai tentar impregnar na mente do povo de que Jesus não veio em carne. Porque é importante você entender que ele veio em carne. Porque ele era o substituto da sua dor e o substituto da sua enfermidade, o substituto dos seus pecados, o substituto que levaria sobre ele a autoridade das enfermidades na própria vida que ele tinha. Diga amém? Então, se Jesus não tivesse vindo em carne, Satanás poderia invalidar o sacrifício de Jesus na cruz. Você sabia disso? Porque se ele não tivesse vindo em carne, o diabo poderia dizer: como você pode justificar o homem? Porque a dívida era do homem, então nenhum espírito poderia pagar a dívida do homem. Deus precisou enviar o seu filho
em forma de carne pecaminosa para condenar o pecado aonde? Na carne. Diga amém. Amém. Quantos estão entendendo até aqui? Amém. Vamos observar Romanos capítulo de número 8. Aleluia. Romanos capítulo 8. Esses textos, se você está anotando, é para você estudar em casa. Não adianta você escrever aqui e não ver na sua casa, amém? Romanos capítulo 8, a partir do versículo de número 3. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus fez enviando o seu Filho, em semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. Assim, o que foi que aconteceu com ele? Ele condenou, repita comigo, ele condenou, repita isso mais forte, ele condenou o pecado na carne. Qual foi a entrada das doenças no mundo? Qual foi a entrada da maldição no mundo? Qual foi a entrada da autoridade de Satanás no mundo? O pecado. E qual é ou qual seria a única maneira de aniquilar com a autoridade do diabo, da enfermidade, da maldição no mundo? Qual seria? Destruir o pecado. E para isso Deus precisou enviar o seu Filho em forma de carne pecaminosa para condenar onde o pecado? Na carne, na carne, na carne, na carne. Olha para o seu querido irmão e diga: eu estou celebrando a minha vitória sobre o pecado. Diga que veio para mim de graça. Fala: eu não trabalhei para isso. Presente de Deus na minha vida. Diga aleluia. Está pegando isso? Aí Deus envia o seu Filho em forma de carne pecaminosa. Vamos entender isso de maneira simples. Jesus veio como substituto. Tire da sua cabeça e diferencie o que é pecado e o que é obras de pecado. Ações pecaminosas ou obras da carne não é a mesma coisa do pecado. O pecado é uma lei, a lei da morte. Essa lei só poderia ser aniquilada com uma outra lei. Por isso que a Bíblia fala aqui: a lei do Espírito da vida fez o quê? Nos libertou ou nos livrou da lei do pecado da morte. Como é que isso aconteceu? Deus enviou alguém, seu Filho, a palavra se fez carne, se vestiu de carne, habitou entre nós, não tinha pecado nele, não tinha dor na sua boca, ele não tinha culpa. Então ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado da onde? Do mundo. Lá na cruz, por exemplo, estava um homem pendurado no madeiro. E o próprio Jesus fala desse grande mistério. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 14. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14. Podemos ler, santos? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vocês estão entendendo aqui? Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Você está entendendo o que você está lendo? O que ele está dizendo é: do mesmo modo que a serpente no deserto foi levantada, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Para que era a serpente no deserto? Quantos lembram o que aconteceu nesse fato em que Moisés levantou a serpente no deserto? Quantos lembram? O povo de Israel estava atravessando, indo em direção à terra prometida. Serpentes abrasadoras começou a picar o povo começou a morrer lá no deserto, e Deus deu uma instrução a Moisés:
faz uma serpente de bronze chamada Deustã, para que todo aquele que foi picado pelas serpentes abrasadoras do deserto, ao olharem para a serpente de bronze, imediatamente eles eram curados. Aleluia, aleluia. Jesus falou do jeito que a serpente foi levantada. Eu preciso ser levantado na cruz. Ele está dizendo que eu me tornarei semelhante à própria serpente. Entenda isso. Para sugar o veneno do pecado que está em vocês, para que vocês, contaminados pelo pecado, ao olharem para ele na cruz, sejam imediatamente curados, justificados, perdoados, prontos a viver em autoridade sobre todas as obras do diabo. Glória a Deus. Você sabe por que o Pai não pode vê-lo? Sabe por que o Pai não pode olhar para ele na cruz? Porque lá na cruz ele não era qualquer pessoa. Ele estava e havia se tornado o próprio pecado. O próprio pecado. E aí ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lama sabachthani. Deus meu, por que você me desamparou? Porque quando o Pai olhou para ele, o Pai viu o pecado, o próprio pecado. Ali não estava o filho, ali estava o substituto. Vocês estão entendendo aqui? Aleluia! 2 Coríntios capítulo 5, 21, abra aí. Segundo Coríntios 5, 21 diz: Deus tornou pecado por nós. Olha o versículo, há uma versão que fala aí: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Não diz que Deus apenas o fez semelhante ao pecado. Não, a palavra diz que Deus o fez pecado. Deus o fez pecado. Deus o fez pecado. Então ali estava ele assumindo o meu próprio pecado. Ele se tornou um com o pecado. Ele se tornou o próprio pecado. Qual era a porta para doenças? Qual era a porta para a maldição? Qual foi a porta de entrada para o homem se tornar pobre e maldito? Então agora estava Jesus, se tornou ele o próprio pecado. O Pai não pôde olhar para ele, porque lá na cruz ele era como uma serpente de bronze. Ele mesmo diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado. Só haveria um jeito de mudar as coisas se o veneno do pecado fosse posto nele. Não é assim que o Vital Brasil descobriu o soro antiofíbio? Com o próprio veneno da serpente, ele utilizou a cura. Cristo se torna maldito. No livro de 1 Coríntios diz que se os sábios desses séculos soubessem e o conhecessem, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Quem são os sábios desse século? Ele está se referindo a demônios também. Se houvessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Por quê? Porque lá na morte dele aparentemente estava a fraqueza. Não, mas ali estava a nossa fortaleza. Ali não estava a sua vergonha. Ele se tornou vergonha, se tornou maldito, porque a morte de cruz era a pior morte que alguém poderia enfrentar. Para ele, o sofrimento que ele havia de enfrentar não seriam os cravos, não seriam a cruz, não era as chicotadas, ele ia enfrentar isso não era nada. O seu maior sofrimento era sofrimento espiritual. Ele iria se tornar de uma vez por todas o próprio pecado por nós.
Então não era a cruz, não eram as chicotadas, não eram os soldados romanos, mas era o fato dele se tornar o próprio pecado. E pela primeira vez, durante toda a eternidade, a palavra, o Filho, se tornar longe, ou separado de Deus, por amor a Deus. A angústia que ele sofria lá no jardim, ao ponto de chorar, de suar sangue e lágrimas de sangue, não era pensando nos soldados romanos, não era pensando na crucificação, era pensando que ele assumiria o pecado no nosso lugar. Eu quero dizer que é o pecado, a autoridade que fez com que Satanás risse e dominasse por muito tempo na sua vida. Era a autoridade que o diabo pensou por muito tempo em amaldiçoar você, prender você em maldição, prender você debaixo de um jugo, prender você em doenças psicossomáticas, prender você com doenças na pele, doenças no corpo, HIV, todo tipo de enfermidades que o mundo hoje fala, e daquelas se virão. Ele não veio apenas me libertar das autoridades da enfermidade, ele veio me libertar da razão pela qual a enfermidade era poderosa na minha vida. Ele não veio apenas arrancar a dor, ele veio arrancar a raiz da dor. Ele não veio apenas arrancar a maldição, ele veio arrancar o gerador da maldição. Ele não veio apenas arrancar e curar as minhas feridas, ele veio arrancar a razão pela qual as minhas feridas dominavam a minha e a sua vida. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Lá na cruz estava um homem, mas espiritualmente ele estava assumindo tudo. Era uma esponja, estava vindo sobre ele todos os nossos pecados. Ele disse: você está preso, vai, eu assumo o seu lugar. Você está maldito, vai, eu assumo o seu lugar. Você está livre, pode ir, eu vou morrer no seu lugar. No livro de João, capítulo 10, você verá, a partir do versículo de número 30, Jesus, quando afirma, eu e o Pai somos um, eles pegaram em pedras para apedrejá-lo. E ele pergunta: por que vocês querem me apedrejar? Por algum milagre que eu fiz? E eles afirmaram: não, porque sendo tu homem, faze de Deus a ti mesmo. E Jesus fala: não está escrito na vossa lei, vós sois deuses? E se na vossa lei está escrito vós sois deuses e a escritura não pode ser revogada, o que dizer daquele a quem o Pai enviou em seu nome? Ele no mesmo texto diz: ninguém pode tirar a minha vida. Ninguém pode tirar a minha vida. Sabia que ninguém podia matar Jesus? Ninguém podia matar Jesus, sabia disso? Ninguém podia matar Jesus? Podia vir o que viesse, podiam jogar pedras, podiam fazer o que quisesse, ninguém podia matá-lo. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Qual é o salário do pecado? É a morte. Qual é o salário do pecado? É a morte. Por que ele não podia morrer? Porque ele não tinha pecado. Nem dolo algum saiu da sua boca. Mas por que ele morreu na cruz? Porque ali ele havia se tornado o próprio pecado. Ele só morreu porque ele se tornou um com o pecado, para que eu e você nos tornássemos a própria justiça de Deus. O que é justiça? A condição de estar na presença de Deus agora, como se nunca houvesse pecado. O que é justiça? Uma posição de autoridade e o direito de ter paz com Deus. O que é justiça? O direito de se achegar ao trono da graça sem nenhum complexo de inferioridade. O que é justiça de Deus? Posicionamento de quem todas as contas estão quites, de que você não deve nada. Aleluia! Essa é a posição que nós temos agora, não porque nós somos bons, não porque nós trabalhamos para isso, mas porque o seu amor nos alcançou. E a palavra diz que o amor de Deus lança fora todo o medo. Você é chamado de filho porque ele te constituiu justo. Você é abençoado porque você é justiça. Você é curado porque você é justiça. Você é próspero porque você é justiça. E quem pode mudar isso agora? Olha para sua irmã e diga: ninguém pode mudar isso agora. Diga a ele: se tornou maldito para você se tornar bendito. Diga a ele: foi enfermo para você ser curado. Diga a ele: desceu as profundezas para você se assentar à direita. Aleluia! Quantos são vitoriosos aqui? Ouça isso. Jesus resgatou o homem de uma condição para elevá-lo a outra.
durante todo o seu ministério, Jesus deixa claro qual é a vontade de Deus para o homem. Lá na cruz, por exemplo, quando ele está lá, ele se torna o próprio pecado e ele aniquila o pecado dele mesmo. Quando ele morre, na verdade ele começa a matar aquilo que antes nos matava. É perfeito, o plano era perfeito. Ele assume a culpa, ele assume o pecado e morre. Só que juntamente com a morte dele, ele está matando a morte. Não, você não entendeu isso. Eu não sei nem se você está compreendendo. No momento em que ele matou, que ele morreu, ele estava matando a morte. No momento em que ele ficou enfermo na cruz, ele estava enfermando a doença. No momento em que ele ficou aflito, ferido e oprimido de Deus, ele estava oprimindo e destruindo o diabo. Ouça, todas as vezes que a palavra de Deus é ministrada, todas as vezes que a palavra de Deus é exaltada, todas as vezes que a palavra de Deus é ensinada, nós estamos reafirmando aos ouvidos do diabo o fracasso e a derrota dele. Diga a minha posição, diga isso. E o meu privilégio em Cristo é viver plenamente. Saúde faz parte do meu direito em Cristo Jesus. Amém? Para finalizar, preste muita atenção nisso. Deus manifestou a sua vontade através de Jesus. Jesus é a vontade de Deus na terra para o homem. Ele é a vontade de Deus. Ele foi o modelo de como Deus nos planejou para vivermos. Em saúde, em santidade, em prosperidade. Jesus era próspero. Jesus era próspero. Eu já disse isso. Mulheres ricas sustentavam o ministério de Jesus. No livro de João 4, ele manda os seus discípulos comprarem comida. Porque ele manda? Porque tinham dinheiro. Andar com 12 homens, viajar com 12 homens, comendo, indo, voltando, subindo. Você pensa que quem sustentava eles era maná do céu? Não, ele tinha dinheiro na sua bolsa, tinha até tesoureiro que roubava Jesus. E ele não sentia nem falta, ele tinha muito. Aleluia. Desde o nascimento dele, ele era próspero. Quando ele nasceu na manjedoura, recebeu 3 presentes básicos: ouro, incenso e mirra. A sua indumentária foi tirar sorte para saber quem iriam ficar com a vestimenta dele, porque ela não tinha costura. Isso era vestimenta de nobre. Jesus é a expressão da vontade de Deus para a vida do homem. Ele era saudável. Ele nunca teve uma dor de cabeça. Está escrito aqui, não tem. Ele andava sarado. Ele não era manco. Ele ouvia perfeitamente, os seus braços funcionavam. Ele levantava a criança, ele abraçava as crianças, trabalhou de carpinteiro com seu pai aqui terreno, até a idade de começar o seu ministério. Aleluia. E a oração de Jesus é: Pai, eu quero que a sua vontade, como ela é no céu, seja feita onde? Na terra. Essa era a proposta de Deus. Deus invadir a terra por meio de Jesus. Essa era a proposta de Deus. Deus invadir a terra por meio de Jesus. Deus colonizar a terra por meio de Jesus. Trazer de volta. A nossa posição é muito mais elevada do que a posição de Adão, sabia disso? Porque o primeiro Adão, diz Paulo, ele era homem terreno. O segundo Adão, que é Jesus, vem do céu. Você foi gerado não do primeiro Adão. Fisicamente você veio do primeiro Adão, mas espiritualmente você veio do segundo Adão. Levante sua mão, diga: eu vim de Jesus. Diga: eu sou a continuidade da
a vida de Jesus aqui na terra. E eu nasci de Deus, nasci de novo, sou filho de Deus, sou um com Deus, tenho o Espírito Santo na minha vida. Seu irmão, você está feliz por isso, meu irmão? Ele era a vontade de Deus aqui na terra. Ouça isso. Tudo que Jesus fez era a vontade de Deus. E nós vamos ver aqui alguns aspectos que são inimigos da cura divina na igreja hoje, infelizmente. E aí eu vou fechar com isso para você agarrar a sua cura hoje. No livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Leia isso. Atos, capítulo 10, versículo de número 38. Nos diz algo aí. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Atos capítulo 10, versículo de número 38 nos diz algo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, e fazendo o que mais? Curando todos os oprimidos do diabo. Por que ele andou fazendo bem? E por que ele andou curando todos os oprimidos do diabo? Porque Deus era com ele. Quem estava operando através de Jesus? Deus. Quem estava curando através de Jesus? Deus. Quem estava libertando através de Jesus? Deus. Então é vontade de Deus que o homem seja curado, é vontade de Deus que o homem seja plenamente livre, e é vontade de Deus que o homem seja absolutamente restaurado em todas as áreas da sua vida, porque Deus estava com Jesus. O livro de 1 João nos afirma que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Enfermidade não é obra de Deus. Depressão não é obra de Deus. Feridas do corpo não é obra de Deus. Câncer não é obra de Deus. Porque Deus escreve certo por linhas tortas. Deus não tem Parkinson, amém? Ouça o que eu estou lhe afirmando hoje. Deus não precisa das obras do diabo para ser glorificado. A medicina estuda a patologia, a medicina estuda e reconhece que existe um quadro nos corpos. Mas nós sabemos de onde vem a origem de cada uma delas. Você está entendendo isso? No ministério de Jesus, pessoas foram curadas. No livro de Marcos 5, uma mulher com uma menstruação crônica, ela gastou tudo o que tinha e foi curada. Quando ouviu e disse, eu serei curada. O que Filipe ensinou hoje sobre expectativa. Ela disse, ao menos eu tocar na hora do seu manto, eu serei curada, porque dizia. E ela recebeu a cura dela. Eu não sei qual é a sua expectativa nessa noite, mas a sua expectativa deve ser alta. Porque não é a oração que vai manter você curado, é receber aquilo que Cristo já fez por você, é tomar o que está na mesa. Se você é filho, é seu direito. Se você ainda não recebeu, recebam e receba tudo que Ele tem para a sua vida. Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa não é uma promessa do passado, essa é uma promessa do presente, está acontecendo. Ele é o seu pastor e tem na mesa o que você precisa. Você precisa de saúde? Tem. Precisa de cura? Tem. Precisa de prosperidade? Tem. Precisa de quê, meu irmão? Toma o que está na mesa hoje para você. Não pague, já foi pago. Vinde, pois, bebei vinho e leite sem preço, Isaías diz. Ele pagou o preço por isso. Então escute isso, a religião impregnou na cabeça das pessoas de que Deus usa a enfermidade para me levar.
Não quer vir pelo amor, vem pela dor. Quem ensinou isso? Me mostra um texto onde está escrito: não vem pelo amor, vem pela dor. Me dê no mínimo 3 textos. Me dê ao menos um que não existe isso. Não vem pelo amor, vai vir pela dor. Aonde está escrito isso? Deus não usa a dor para te sarar. Diga amém. Amém. Ele é a cura. O nome dele é Jeová Rafá. O nome dele é Jeová Rafá. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 nos afirma: pelas suas pisaduras fostes, não sereis, fostes, você não será, você já foi sarado. Pelas suas pisaduras fostes sarado. Pelas suas pisaduras fostes sarado. Alguém que afirma que esse sofrimento era espiritual? Não. No livro de Isaías 53 nos diz que ele estava na cruz, ele foi aflito, ferido e oprimido de Deus. Sofrimentos, aflição, ferimento no corpo, aflição na alma e opressão. Isso ele enfrentou na cruz, afetando o homem a sua cura nas 3 dimensões. Está vendo o que eu estou ensinando, irmãos? Diga: cura é meu direito. Agora, para encerrar, você precisa receber. Entenda, Deus quer que você reine em vida, e você não vai reinar em vida doente. Porque no Espírito você já reina. Efésios 2:6 diz: estamos assentados nas regiões celestiais, à sua direita, reinando em vida. E os que receberam a mudança da graça e o dom da justiça reinaram aonde? Em vida, por meio de Cristo. Você foi criado para reinar. Mas existem ensinos que vão levar você a crer ou a pensar que não é vontade de Deus que você seja curado. Ouça, ninguém vai receber nada até que decida receber. Primeiro, a falta de conhecimento pode levar você a viver na ignorância. O meu povo sofre porque não tem o conhecimento. Deus coloca o conhecimento como de maneira tão vital que ultrapassa até mesmo a ação do diabo. O meu povo sofre não é porque tem Satanás, não. O meu povo sofre é porque não tem o conhecimento. Porque se o conhecimento chegar, nem contra o diabo você tem que lutar. Você impõe a autoridade sobre ele. Vamos crente, aleluia. Agarre isso aí, preste muita atenção nisso. Entenda que a cura é seu direito. Primeira lição que você vai pegar agora: é seu direito a cura. É seu direito a cura. Diga: é meu direito a cura. Fala: é meu direito a cura. Afirma isso com ousadia: é meu direito a cura. Mostrei. Segundo, meu irmão, você precisa receber, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos melhores do que outros. O que Ele deu para todos está disponível. Se alguém tem sede, alguém não diz se algum irmão que fez o rema tem sede, vem a mim, beba. Não, se alguém tem sede, alguém vem a mim e beba. E todo que beber da água que eu lhe der, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Então está disponível para todos. Um homem chegou para Jesus e falou: Senhor, se quiseres, pode tornar-me livre. Ele disse: eu quero. Eu quero. Deus quer mais do que você. Deus quer te abençoar mais do que você quer ser abençoado. Deus quer te prosperar mais do que você quer ser próspero. Deus quer que você ande em saúde mais do que você deseja andar em saúde. É receber o que é seu pela fé hoje, crendo no poderoso nome que está sobre todo o nome. Aleluia. Aleluia. Um dos fundamentos da palavra doenças vem da palavra morte, porque a morte traz que o corpo do homem seja entrando em estado de
fraqueza. Mas Deus criou o nosso corpo para ser o templo e a morada não de doenças, mas do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo nos afirma: não sabeis se o vosso corpo é o templo e a morada do Espírito Santo? Amém, irmãos? Amém. A enfermidade pode chegar a você por vários motivos. E aí é onde você tem que entender: o corpo não é seu. Não abra precedentes, não abra oportunidades para o seu corpo estar sofrendo por males, porque ele não tem mais o direito. Então não abra. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27 diz: não dê lugar ao diabo. E como é que eu dou lugar ao diabo? Sobre enfermidades. Quando eu não refreio minha língua do mal. Pedro diz: se quiser ter dias felizes sobre a terra, refreia a sua língua do mal e os seus lábios e falarem dolosamente. Quando você fala em doenças, você começa a falar, amaldiçoar a vida de pessoas, falando coisas erradas, você abre uma porta para enfermidades também chegar. Quando você não tem zelo pelo seu próprio corpo, achando que você pode fazer com ele o que quiser, você não se alimenta adequadamente, você também pode abrir portas para a enfermidade chegarem. Quando você não cuida da sua mente, ansioso, vivendo cheio de ansiedade, sem dormir adequadamente, pensando no dia de amanhã, você vai entrar em parafuso e vai abrir portas horrorosas para a enfermidade chegarem na sua vida. Na verdade, a ansiedade é uma das coisas que mais mata atualmente pessoas ansiosas, cheias de ansiedade, sofrendo vários problemas, tomando vários remédios, porque ansiosos. E a palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E no livro de Filipenses diz: olha, lança sobre ele toda a vossa ansiedade. Ora, e depois lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de você. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a vossa mente em Cristo Jesus. Sabe o que é uma mente em paz? É uma mente confiante ou um pensamento firmado de que Deus está cuidando de você, que não adianta passar a noite inteira acordado para resolver algo amanhã, que no seu braço você não tem condições de resolver, na sua força você não pode resolver. Sabe, querido, que está em paz é deitar, dormir e descansar, é assumir a posição de confiar, porque se Deus não fizer, você não pode fazer. Lança sobre ele o teu cuidado. E para concluir, agarre a palavra de Deus como relatório absoluto para a sua vida. O que o médico fala é importante, diga amém. Mas a vontade de Deus é que você ande em cura ao ponto de não depender disso. Não depender de farmácia. Aleluia. A palavra é saúde para o teu corpo e fortaleza para os teus ossos. Saúde para o teu corpo e fortaleza para os teus ossos. Saúde para o teu corpo e fortaleza para os teus ossos. Saúde para o teu corpo e fortaleza para os teus ossos. Saúde para o teu corpo e fortaleza para os teus ossos. Saúde para o teu corpo e fortaleza para os teus ossos. Até os teus ossos são afetados pelo poder da palavra. Lançando sobre ele a tua ansiedade, você vai viver muito mais. Porque uma pessoa ansiosa vai acelerar vários itens negativos no seu corpo. E nós temos hormônios no nosso corpo a ser liberados. E quando estamos em ansiedade, isso vai ser liberado de alguma maneira. Até vitiligo, meu irmão, é resultado de ansiedade. A cura está na palavra. A pessoa, se eu impor as mãos sobre ela agora, ela vai receber cura, mas amanhã a enfermidade volta para ela. Não é ausência de poder na oração, não é ausência de poder no nome de Jesus. É porque quando você resolve crer na palavra, você deve fazer o que Jesus falou para aquele homem: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E incredulidade é pecado. A Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado. Diga amém. Amém.
Eu não estou querendo que você o chegue, pegue lá a sua farmácia e jogue fora, pegue o seu ônibus e quebre e diga agora eu vou andar em cura. Andar em cura é um processo onde você está crescendo em fé e a sua fé está se fortalecendo e você será capaz de dar passos confiantes e seguro, porque a palavra está crescendo dentro de você, as dúvidas estão sendo espremidas e sufocadas pela fé, você está seguro no que a palavra afirma, você está afirmando o que ela afirma, você está tomado pela palavra, a convicção que você não tinha antes, agora você tem. Isso está te dando segurança para agir em fé e em linha com o que Deus está dizendo. Mas para isso você precisa depositar a palavra em você, até que sua fé cresça, amadureça e você comece a andar no sobrenatural. O que é andar sobrenaturalmente? Andar sobre a doença, andar sobre a falta, andar sobre o fracasso, andar sobre a dúvida, se movendo sobre a palavra. Se Deus diz, então eu concordo com Ele. Se Deus fala, então eu concordo com Ele. Se Deus me afirmou, então ponto final, eu ando no que Ele diz, eu me movo com Ele e até o final eu vou crer. Diga glória a Deus. Um homem de Deus pode ficar enfermo, uma mulher de Deus pode ficar enfermo, poder pode, não deveria. Amém, queridos? Como eu disse, existem várias portas. A ausência de perdão é um dos maiores portais para as doenças. Eu tenho acredito que na próxima reunião nós vamos poder trazer um médico, ele falando do benefício da oração. O que acontece nos neurônios de uma pessoa quando ela ora? O que acontece no corpo de uma pessoa quando ela ora? E esse médico não é cristão. Ele estava falando isso no programa da Fátima Bernardes. Como o corpo humano reage quando ora? Porque tem crente enfermo muito. Ai, pastor, eu oro. Mas 80% da oração das pessoas são incrédulas. Ah, meu Deus, me ajuda. Ah, meu Deus, eu estou com medo. Meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus, eu vou perder. Morrendo. Orações incrédulas. Eu oro muito. Esse tipo de oração não muda nada. A Bíblia fala da oração da fé. Aleluia. Aleluia. Andar em saúde, andar em alegria. Andar em saúde, andar em alegria. É andar em alegria. A palavra diz: quando o Senhor restaurar a nossa sorte, então a nossa boca se encheu de riso. E diziam-se entre as nações, Salmo 126, grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Sabe o que quer dizer, meu irmão? Quando você olhar o que Ele fez, as grandes coisas que Ele fez, o que Ele já realizou, o que Ele já tem e vai revelar na sua vida, a sua alegria será outra. Olhe para o que Deus fez e tire os olhos daquilo que não produz, tire os olhos da pressão e coloque os olhos no que Deus está fazendo, coloque os olhos no que Deus já realizou. Eu lhe garanto, meu irmão, você será puxado, arrebatado da improdutividade para uma vida de louvor contínuo. Aleluia. É seu direito. Pegue isso. Não aceite. Não receba. Ouça muito bem isso. Você pode ser rápido, perceptivo demais para aceitar o que as coisas que não concordam com Deus estão dizendo para você, em vez de ficar aceitando o que Deus fala. Tem gente que é rapidinho para aceitar um diagnóstico médico. O médico dá um diagnóstico, ele morre na cadeira do médico. O médico fala: ei, você só tem aí 6 meses de vida. Ele já morreu, ele já viu o funeral, ele já se enxergou, a família chorando, porque o médico tem a última palavra na vida dele. Não faz nenhum exame, aceita, e aqui ouvindo uma palavra de cura, de poder, com bloqueios. Será? Ei, Deus não chamou você para apagar fogo. Deus chamou você para prevenir o incêndio. O que você está recebendo aqui é para prevenir o incêndio.
É muito mais fácil exercer fé para não ficar doente, e eu lhe garanto, quando a doença chega, exercer fé. Mas eu quero dizer que aquele que te capacita a exercer fé para não adoecer é o mesmo que está liberando fé hoje para aquele que chegou doente e andar em cura a partir de agora. Diga aleluia. Glória. Receba a palavra, se aproprie dela, ponha ela na sua boca. Se você toma medicamento manhã, tarde e noite, você deve tomar a palavra, Isaías 53, versículo 4 e 5, e de manhã, tarde e noite, eu tenho saúde, eu ando em saúde divina, eu ando em plenitude. Muitas vezes quando eu estou caminhando, fazendo um exercício físico, eu vou declarando, Pai, obrigado, porque todas as partes do meu corpo funcionam perfeitamente bem. Aleluia. Meus neurônios estão perfeitos. Todo o meu sistema imunológico está perfeito. Aleluia, eu ando em saúde divina. É lá na esteira dizendo, obrigado, Pai, eu posso andar. Eu tenho saúde divina. Aleluia. Não guardo lixo de nada. Não guardo ressentimento de seu ninguém. O diabo já sabe que não vai conseguir. Ele já sabe que não vai fazer eu dormir com ninguém no meu coração. Não vou, já era. Aleluia. Eu sei o caminho para a longevidade. Glória a Deus. Glória a Deus.